Tudo sobre o Sermão do Monte. Então convido os irmãos aí a abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 5, e vamos dar continuidade. O pastor me pediu que não continuasse nas bem-aventuranças, porque ele quer terminar quando voltar. Então hoje a gente vai falar a partir do versículo 13 e talvez até o 16, vamos ver se vai dar tempo, espero que sim. Tá? Então, fazendo uma recapitulação primeiro, para talvez aqueles que não pegaram as outras ministrações, estamos falando sobre o Sermão do Monte, que é esse discurso de Jesus, né? Essa palavra que Jesus compartilhou com o mundo, por isso legado, né? As ideias, a mensagem, os princípios, as virtudes que Jesus compartilhou com seus discípulos, mas também com aquelas pessoas que ali o acompanhavam e que mudou a nossa história. E mais um pouquinho antes, se a gente for falar sobre Mateus, né, o livro que está a maior parte do Sermão do Monte, nos outros evangelhos também tem, mas são fragmentos. Ele todo, assim como a gente tem, em Mateus que tem. O livro de Mateus é um livro que foi escrito há mais ou menos 20 ou 30 anos depois da morte de Jesus. Mateus se transformou em um discípulo de Jesus, mas olha que interessante, no momento do Sermão do Monte, Mateus ainda não era discípulo. Mateus, no próprio livro dele, ele cita o momento que ele é convidado por Jesus no capítulo 9 de Mateus. E o Sermão do Monte ele está no capítulo 5. Lá no capítulo 9, se a gente for, Jesus está passando e ainda pela cidade de Cafarnaum, que é as proximidades ali do Mar da Galileia e as cidades vizinhas. Mateus ele era um cobrador de impostos, e que ele era ali, o local da região onde ele cobrava os impostos. Mas eu estava pensando esses dias, enquanto refletia, eu falei, provavelmente Mateus estava ali, ainda não como discípulo, mas ele estava como multidão, acompanhando os relatos sobre Jesus. Porque o Sermão do Monte marcou tanto ele, que ele é o único dos evangelistas ali que escreve, né, os evangelhos, que deu mais ênfase no Sermão do Monte. Os outros relata algumas partes. Obrigado, Guilherme. E Mateus, então, ele faz parte, provavelmente, tá? Não vi nenhum teólogo falando disso, mas isso aqui já é do que porque faz sentido ele ter escrito e dado ênfase no Sermão do Monte. E até quem era Mateus também, né? Um cobrador de impostos. Mas o livro, então, foi escrito mais ou menos 20 ou 30 anos depois de Jesus. O livro de Mateus também é chamado de o Evangelho do Rei, porque Mateus ele usa a linguagem para apresentar para os judeus. E os judeus esperavam um Messias, esperavam um rei. Então, o foco de Mateus é apresentar para os judeus especificamente. É um evangelho que quer falar com os judeus, e ele toca muito sobre o Evangelho do Reino, ele cita muito o reino de Deus. De todos os evangelhos, é o que mais cita. O reino de Deus chegou, se manifesta o reino de Deus. Então é conhecido também como o Evangelho do Reino. Ele apresenta Jesus como rei. Os outros evangelhos trazem uma outra faceta de Jesus, um outro prisma do ministério de Jesus, mas ele apresenta Jesus como um rei. Então é conhecido também como o Evangelho do Rei. O livro é responsável pela transição do Antigo para o Novo Testamento. Então Mateus também, por isso que ele está ali bem nesse momento. Os teólogos consideram, sem o livro de Mateus ficaria complicado entender algumas coisas, mas ele faz essa transição do Antigo para o Novo Testamento. E ele apresentou um novo povo, né? Mateus é o único escritor dos quatro a usar a palavra igreja em seu texto. Mateus 16, versículo 18, e Mateus 18, versículo 17, ele usa igreja no seu texto. Esse é um pouquinho sobre o livro de Mateus. Sobre o contexto daquela sociedade que Jesus está falando do Sermão do Monte, o pastor Juninho falou também isso. Vou só passar rapidamente, porque depois eu quero dar ênfase em um ponto. Era uma sociedade, então, sociedade judaica, né, dominada pelo Império Romano. Naquele momento o Império dominava sobre a Palestina, a antiga Palestina, onde estava Jerusalém e essas cidades vizinhas. Havia um domínio político e econômico sobre aquele território, com uma certa autonomia dessas cidades. O próprio conceito de império quer dizer isso.
é domínio, mas tem uma certa autonomia. Então aquelas cidades, aqueles povos tinham uma autonomia. E a gente vê isso, inclusive, quando a gente está estudando, né, a crucificação de Jesus, ou os filmes, quando os líderes vão lá e procuram os representantes políticos daquela cidade. Sobre o judaísmo, sobre aquela sociedade, era uma sociedade religiosa. O que quer dizer isso? Que estava muito junto, né, a religião, junto com as questões econômicas, junto com as questões políticas, junto com as questões sociais, as questões culturais, era tudo junto. Essa questão de tentar separar as coisas é muito recente, né, na história da sociedade. E o judaísmo ele era dividido em alguns partidos, algumas seitas. O pastor Juninho também falou sobre isso. Nós tínhamos os saduceus, que é citado bastante no livro de Mateus, que era uma elite sacerdotal. Os saduceus, eles tinham uma ligação direta com o Império Romano. Eles indicavam quem era o sumo sacerdote, e eles eram mais ligados às cidades, às principais cidades. Então eles eram um grupo urbano e que tinha uma proximidade muito grande com o Império Romano. Depois nós temos os fariseus, que é um grupo de uma elite de rabinato. Eles eram os rabinos e eles estavam ligados às sinagogas, né, que eram mais afastadas e não era ligado ao templo. E eles trabalhavam mais na questão teológica e no ensino. E uma diferença da teologia dos dois: os fariseus acreditavam na questão dos ensinamentos dos profetas e nas profecias. Os saduceus não, eles eram mais conservadores e eram mais os livros escritos por Moisés. Então há uma diferença também. Inclusive os saduceus, eles tinham a ideia que não acreditavam talvez em ressurreição. Tem uns debates teológicos ali entre eles. Além desses dois grupos, também tinham os herodianos, que aí eu quero chamar a atenção, porque Mateus, alguns teólogos acreditam que ele fazia parte desse grupo, e eu vou explicar por quê. Os judeus, quem eram os herodianos? Eram judeus partidários do Edumeu Herodes, governador, né, da parte do território em nome do Império Romano. Então, Herodes era alguém que o Império Romano tinha colocado para governar em nome do Império Romano. E Mateus, provavelmente, dizem os teólogos, era do grupo dos herodianos. Por quê? Porque ele tinha um cargo de indicação, hoje a gente chamaria de CC, né? Ele era um cobrador de impostos, era uma indicação. Ele não fez concurso público na época. E quem era um cobrador de impostos naquela época tinha duas questões. Positivo, era um emprego bom, no sentido de ganhava bem. Alguns até utilizavam injustamente para cobrar além da conta e se enriquecer de forma ilícita, né? E a gente vê inclusive Zaqueu, que é um exemplo, né, que depois vai restituir. Então, e ao mesmo tempo era mal visto pelos judeus, porque os judeus, que eram contrários ao domínio do Império Romano, falavam que eles tinham se aliado aos inimigos. E, então, assim, eles eram vistos como pecadores mesmo, como, vocês estão trabalhando para o nosso domínio, contra o reinado de Deus. E então, provavelmente, ele era ligado ao grupo dos herodianos, e não eram bem vistos pelos outros grupos, tanto pelos fariseus como pelos saduceus. Ele era um pecador, estava perdido, era um ímpio, provavelmente, na vista deles. Jesus não tinha nem que ter contato com esse pessoal, segundo esses outros grupos religiosos. Além desse grupo, desses três, também tinha os essênios. Quem eram os essênios? Uma facção religiosa radical que se considerava o verdadeiro Israel, e não reconhecia o sumo sacerdócio em vigor. Eles acreditavam que todos eles estavam, de alguma forma, contaminados, e eles tinham uma sociedade apartada, eles viviam longe, não viviam nem nas cidades, eles viviam em um grupo, afastado, tentando criar uma sociedade justa que de fato servisse a Deus, mas sem estar ligados a esses grupos. E eles não aceitavam o sumo sacerdócio que era indicado pelos saduceus, porque eles acreditavam que tinham se corrompido, tinha uma ligação política e não era de fato o que Deus queria. Tinham os essênios também. E além dos essênios, essa sociedade religiosa, nesse contexto que Jesus escreve, que Jesus fala, o Sermão do Monte, também tinha os zelotes e sicários, que era uma espécie de grupo revolucionário, mas não religioso, contrário radicalmente à dominação romana sobre o povo judeu. E um dos exemplos que eram desse grupo aqui era Barrabás. Barrabás não era um ladrãozinho qualquer. Muitas vezes a gente se equivoca, né? Quando fala assim, quando escolhe entre Jesus e Barrabás lá, e o povo pede, solta Barrabás. Ele era um revolucionário. Era alguém que lutava contra o domínio do Império Romano.
Ele era uma liderança política radical que queria acabar com a dominação do Império Romano. Então, por isso que ele também era um líder que tinha popularidade e fazia parte desses grupos. Então, além desses grupos, tinha um outro grupo que também não fazia parte de nenhum, não se encaixava perfeitamente em nenhum desses. Mas de linhas gerais, era o grupo de pessoas que estavam ouvindo o Sermão do Monte. A gente está falando porque tinham todos esses pensamentos ali em volta de Jesus, cosmovisão, né? A forma como eles viam o mundo e a palavra de Deus e a sociedade. Esse era o grupo que estava acompanhando Jesus ali. Mas quando a gente vai para o Sermão do Monte, uma das primeiras as primeiras perguntas que a gente faz é para quem Jesus está escrevendo, para quem Jesus está falando, na verdade, né? Quem é que Jesus está falando, o Sermão do Monte? E aí, antes do capítulo 5, se a gente volta um pouquinho no capítulo 4, no finalzinho, diz assim, a partir do versículo 23 do capítulo 4: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Se a gente volta um pouquinho para ver em que momento Jesus está, Jesus já tinha sido batizado por João Batista, Jesus já tinha sido levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser provado, nos capítulos anteriores. João Batista já tinha sido levado, preso. Jesus já tinha chamado alguns discípulos, não todos, como a gente viu, Mateus ainda não tinha sido chamado. Jesus estava começando o seu ministério, Jesus estava começando a sua vocação pública, né? Dando visibilidade à sua vocação pública. E esse é o contexto do Sermão do Monte, né? As bem-aventuranças. Como o pastor Juninho falou, são 8 bem-aventuranças, né? Tem bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos. E aí o pastor Juninho vai terminar, também tem bem-aventurados os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos. E essas bem-aventuranças, Jesus está falando do caráter, do nosso caráter como cristãos, nosso caráter como filhos de Deus, aquilo que nós precisamos ter. Até como o pastor Juninho também falou, que às vezes a gente tem o equívoco de tentar olhar e falar, eu sou mais pacificador, vamos colocar aqui uma que eu acho que eu sou, né? E aí a gente precisa ter todas essas aqui, todas, procurar ter todas essas características de Deus nas nossas vidas. Mas o texto especificamente que eu vou compartilhar hoje com vocês é a partir do versículo 13, que fala sobre 2 metáforas que Jesus nos compara, nós como filhos, nós como igreja, nós como os discípulos. Jesus usa 2 metáforas para nos explicar. Se nas bem-aventuranças Jesus está falando de caráter, o que a gente precisa ter, Jesus agora nessas 2 metáforas vai falar da nossa responsabilidade como igreja, como discípulos, como filhos. Versículo 13 diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhes restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. É o primeiro versículo. Uma das primeiras perguntas que eu me fiz, e que a gente precisa fazer é: vós sois. Quem são esses vós sois que Jesus está falando? A gente precisa voltar um pouquinho para o texto, e é exatamente as pessoas que Jesus falou das bem-aventuranças. Vós, os que cumprem as bem-aventuranças, vós que têm essas características nas suas vidas, vós, os meus filhos, vós, os meus discípulos, vós sois o sal da terra. E é muito interessante também, porque
essas duas metáforas vêm logo depois da bem-aventurança que fala da perseguição. Porque provavelmente, imagino eu, falar de perseguição, e alguns teólogos também confirmam, a gente poderia pensar, vai sofrer perseguição? E aí Jesus, sim, vão sofrer perseguição, mas vocês não vão se isolar. Em seguida Jesus já fala, ainda assim, vocês precisam ser o sal da terra. Ainda sendo perseguidos, de forma injusta, ou por apresentarem o meu reino, ou por apresentarem a minha mensagem, ou por terem essas características das bem-aventuranças, ainda assim vocês terão uma responsabilidade aqui. E aí a primeira metáfora é o sal. E o que é o sal? O sal é uma propriedade muito comum hoje e naquele tempo também. Naquele tempo o sal já era descoberto, as pessoas já utilizavam o sal, não o sal o mais refinado que a gente tem, mas o sal que tinha praticamente as mesmas propriedades, até pela proximidade do Mar Morto. O sal mais grosso, né? Mas o sal já era muito comum. Jesus, como sempre ele faz, ele traz exemplos do dia a dia das pessoas, para facilitar o entendimento dele, do ensinamento. E o sal, assim como nas nossas casas hoje, provavelmente ele tinha em todas as casas ali, ou na maioria delas. Mas quando a gente fala do sal, a primeira característica do sal, talvez não chegue isso na nossa cabeça hoje, porque a gente vive em outro tempo, mas a principal função do sal naquela sociedade era conservar. A gente precisa lembrar que aquela sociedade ela não tinha geladeira, ela não tinha freezer. E a principal característica do sal era conservar o alimento para que ele não ficasse podre, né? Para que ele não se perdesse. E isso era muito importante para eles. Então a primeira lição que a gente tira aqui quando Jesus fala que nós somos o sal da terra, é que a gente também, como seus filhos, quando a gente tem as características das bem-aventuranças, nós somos o sal da terra. É interessante que ele não fala, vós deverão ser o sal da terra. Não, nós somos o sal da terra. Ele está falando que nós já somos, nós já temos essa característica quando nós somos os seus filhos. Então a conservação da terra, da nossa sociedade, é a primeira característica dessa metáfora do sal. O sal traz a conservação. Outra característica do sal é que ele ele é vital para a vida. Não sei se todos vocês sabem, mas todos nós temos uma composição de sal no nosso corpo. Todos nós. Inclusive quando a gente corre, faz um exercício físico e transpira, o nosso suor, ele tem sal no nosso suor. Inclusive, se você tiver algum machucado e começar a transpirar, você vai ver que vai arder, tem sal. Ou quando você está suando, cair um pouco na sua boca, você vai sentir o gosto, é salgado. Assim também como as nossas lágrimas também contêm o sal. Então o sal ele tem uma importância vital para a vida. Nós precisamos ter sal no nosso corpo. Inclusive tem se a gente tiver pouco sal no nosso corpo, a gente acaba tendo alguns problemas, né? Ou se a gente também tiver sal demais, o nosso corpo acaba desenvolvendo outras doenças. Mas o sal ele é importante. E um corpo adulto, ele tem em média 250 gramas de sal. 250 gramas. Então, a segunda característica do sal que a gente traz aqui é a importância para a vida. E se Jesus está falando, porque a sequência é vós sois o sal da terra, Jesus não está falando apenas que nós somos o sal da nossa casa, né? Ou vocês são o sal da sua rua, ou vocês são o sal da sua igreja. Não, ele está falando, vocês são o sal da terra. E para que essa terra viva bem, se desenvolva bem, a vida de vocês é fundamental para isso.
Outra importância do sal aqui, aí mais uma curiosidade que eu anotei para vocês, que o sal naquela época ali, ele já era uma commodity, né? O que é uma commodity? Ele era um produto comercializado no mundo todo. E os chineses que desenvolveram o comércio ao redor do sal, sobretudo no século 19 séculos antes de Cristo, já tinham obtido cristais de sal a partir do fervimento da água do mar em vasilhas de barro. Já existia um comércio do sal há 19 séculos antes de Cristo. E a partir do que o sal representava economicamente, muitas cidades foram construídas e se desenvolveram por causa do sal. A questão da muralha da China, que a gente tanto ouve falar nas aulas, parte do recurso para a criação da muralha da China foi por causa do sal, do comércio do sal. Outras cidades também se desenvolveram muito por causa da importância do sal. A cidade de Salzburgo, na Áustria, vem exatamente por causa do sal. Fica perto de Minas ali. A própria cidade de Veneza, apesar de ela não produzir sal, ela comercializava o sal que os chineses também vendiam. E se desenvolveu por causa disso. Existe um livro, para quem quiser mais curiosidade, que é Salt, a World History, né? A história do mundo, né? Uma história do sal, a história do mundo. Sal, uma história do mundo. Existe que ele fala exatamente como o mundo foi se desenvolvendo por causa do sal. Então Jesus sabia disso, dessa importância naquele momento. Jesus usa uma metáfora que todos poderiam entender da importância daquele sal. Inclusive a palavra salário vem de sal. Muitos recebiam o seu salário, o seu recurso, com percentuais de sal, para depois trocar por outros mantimentos. Uma outra curiosidade sobre por que Jesus provavelmente usou a metáfora do sal. Quando a gente caminha um pouco mais nessa primeira parte do versículo ainda, vós sois o sal e o sal da terra. Me chamou muita atenção, quando estava estudando, que a gente precisa tomar muito cuidado. E Jesus foi muito... Jesus ele não diz qualquer palavra por dizer, né? Quando Jesus fala a palavra terra, eu fico me pensando por que Jesus não disse vocês são o sal do saleiro, né? Ou vocês são o sal da sua mesa, ou vocês são o sal da sua casa. Exatamente porque Jesus queria combater uma visão que já existia naquela sociedade ali, que eram exemplos essênios que eu falei para vocês, que eles se afastavam da sociedade, eles achavam que eles eram os puros, que eles tinham a verdade, eles tinham a teologia correta e eles se isolavam da sociedade. Jesus estava falando para os seus discípulos e a multidão também que cercava ali, e eles falaram: vocês são sal da terra, e a terra é muito grande. E a terra não envolve só aqueles que pensam igual a vocês. Então Jesus estava provavelmente combatendo uma visão de interpretação bíblica, teológica, de isolacionismo, de querer se isolar. Quando a gente estuda a história da igreja, que é um pouco da história da igreja católica, a gente vê que isso aconteceu depois de Jesus. Muitos não entenderam isso aqui. Os monastérios eram uma interpretação de que eles não conseguiriam ser puros e viver corretamente e servir a Deus se eles estivessem em contato com a sociedade. E eles eles se afastam e tentam viver separados. Mas a metáfora do sal diz o contrário. Quando a gente vê o sal, coloca o sal, pegar o seu saleiro na sua casa, né? Colocar do lado da carne, coloca do lado. Pode até derramar no prato, mas do lado. Não vai fazer nenhuma diferença na carne. Agora, se você pega o sal, coloca em cima da carne e esfrega, e vira o outro lado, e esfrega de novo, aí ele tem o efeito dele, de salgar.
Então Jesus estava combatendo aqui uma ideia que já existia naquela sociedade, que ele sabia que existe hoje, de grupos que achariam que precisariam se isolar. E hoje, no nosso próprio meio, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba querendo se isolar. Mas essa não era a visão de Jesus. Queria que tivesse contato. Ele mesmo, o exemplo de Jesus, onde Jesus estava? Jesus estava sempre em contato com aquela comunidade, com os pecadores, né, com os famintos, com os que precisam, com os doentes. Jesus estava o tempo todo em contato com aquela comunidade. Também estava nas sinagogas, mas ele também estava falando aquilo que alguns hoje falam de cristianismo público, né? É o cristianismo da praça, o cristianismo da rua, o cristianismo do dia a dia, o cristianismo do nosso trabalho, quando nós não estamos aqui e que nós estamos em contato com outras pessoas, que é aí que a gente precisa compartilhar aquilo que Deus colocou em nós, esses princípios, as bem-aventuranças. Então ele fala da terra. Deixa eu ver que eu anotei aqui. É uma citação de um livro que nós estávamos lendo, que é do Vinícius Pimentel, A Graça e o Mundo Caído, que é um livro, diz assim, é uma frase: uma das grandes estratégias de Satanás para que os cristãos perdessem a guerra cultural, como podemos ver nos museus, nos programas de TV e nas escolas, é levá-los a se isolarem da sociedade, em vez de buscarmos ser sal da terra e luz do mundo. Provavelmente, talvez a gente perdeu uma geração. Eu lembro quando eu me converti, eu não sei vocês, mas eu ainda peguei uma parte das igrejas que eu participei, que o pessoal não assiste isso aí, não liga a TV, não vai para a faculdade, você vai se perder na faculdade. Todos os jovens que entram na faculdade, eles se corrompem, esquecem de Jesus. Eu que fui para a política recentemente, não entra na política. Não, isso não é de Deus, isso é do diabo, de Satanás. Então muitas coisas nós perdemos a guerra cultural, pelo contrário, foi porque a gente não estava nesses espaços. Quando a gente vai para a história de grandes conquistas, compositores de músicas clássicas, filósofos, a criação da Cruz Vermelha foi influência de cristãos. Agora que a gente está na guerra, os médicos sem fronteira foram cristãos que decidiram: eu preciso ser sal lá fora, eu preciso cantar uma canção diferente, uma canção de justiça. Então, o que nos fez perder a guerra cultural que a gente veio fora hoje, a gente às vezes tem dificuldade de ver um conteúdo cristão, foi porque a gente se isolou e não porque a gente se colocou lá. É claro que eu vou falar da diferença depois, que Jesus vai nos advertir em seguida. A segunda parte do versículo 13, ainda no versículo 13, diz assim, depois de terra, né? Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Jesus está nos advertindo. Primeiro ele fala que nós somos o sal da terra, mas depois ele fala como restaurar o sabor. A palavra insípido é um adjetivo que significa não tem sabor, não é sápido. No sentido figurativo, é algo desagradável, tedioso, monótono. Isso que quer dizer a palavra insípido. Jesus está falando: se vocês não podem ser esse tipo de sal. Apesar do sal, da sua substância, ser muito difícil de vencer, talvez esse agora que a gente tem, que é um químico refinado, ele até tem um prazo de validade, mas o sal bruto, esse que era naquela época, ele era muito difícil de vencer. Ele só se virava insípido se ele se contaminasse com outros minérios. Se você contaminar o sal com outro tipo de minerais, aí ele pode perder o seu sabor, a sua característica de proteção, de evitar a decomposição dos alimentos ou perder o seu sabor.
Sim, nós somos o sal da terra, mas nós precisamos tomar cuidado para a gente não se contaminar com outras questões. Jesus utiliza muito também, mais para frente, a parábola de cuidado com o fermento dos fariseus, porque o fermento dos fariseus contaminava o fermento dos discípulos, né? Jesus usa uma outra parábola: se vocês utilizarem o fermento dos fariseus, vocês não vão ter a influência que deveriam ter. A metáfora está dizendo exatamente também para a teologia dos fariseus, para a cosmovisão dos fariseus a respeito de Cristo. E é uma metáfora muito parecida à do fermento, porque assim como o fermento, o sal ele é discreto, é uma influência que, se você não vai lá, depois que você já misturou o alimento e passa e coloca na boca, você não consegue saber se ali tem sal ou não. Provavelmente a gente tem que provar o alimento para saber, aqui tem sal. Então é uma influência discreta, é uma forma de compartilhar a mensagem de Cristo, do seu reino, mas com discrição. Isso fala muito ao nosso coração acho que das coisas pequenas, sabe, do dia a dia. Porque o sal a gente usa todo dia. Então o sal é a nossa característica que a gente precisa ter diariamente com as pessoas. Na nossa família, na nossa igreja, mas também aí fora, com a terra. Jesus nos adverte: cuidado, porque se vocês forem insípidos, se vocês perderem as suas características de sal, vocês não vão prestar para mais nada. E é isso que acontece de fato com o sal. O sal, quando ele é contaminado com outros minerais, ele perde as suas características. Sequer dá para ser um adubo, ele perde até uma característica de adubar a terra. Nada, vai ser jogado fora. É o que Jesus diz aqui, na continuação. Ora, acho que eu comi uma letra aqui. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Sequer nós vamos ser levados a sério aí fora. E sabe qual é uma característica que nos faz ser levados a sério e respeitados quando nós somos de fato cristãos, filhos de Deus, que temos as bem-aventuranças da nossa vida? É exatamente a característica de sal. Provavelmente vocês todos têm exemplo disso no seu convívio. Opa, chegou tal pessoa aqui. Vamos parar? Vamos mudar a conversa? Quer pedir um conselho? Às vezes as pessoas pedem para vocês, porque elas sabem que vocês são diferentes. Não por nós mesmos, mas porque Deus, através da sua graça, nos salvou, e nos deu a capacidade de sermos sal e também de sermos luz. Mas se a gente perde essa característica, o que vai sobrar para nós? É miserável homem que sou. Então, recapitulando aqui, o sal tem uma característica de ser antisséptico e de inibir a decomposição. Essa é uma característica que nós precisamos ter na nossa vida. Na verdade, a gente já tem, como eu falei para vocês, a gente chega em um lugar, as coisas, não quer dizer que a gente vai conseguir restituir talvez as coisas, mas a gente vai retardar a decomposição. Porque é isso que o sal faz, não é que a carne não vai estragar, mas quando você coloca o sal, demora mais a se estragar. É uma característica nossa, enquanto discípulo e como igreja, de evitar a decomposição, e aí a decomposição mesmo da terra, da cultura, a decomposição da moral. As coisas só não estão piores por causa dos cristãos e por causa da igreja de Cristo, senão estaria bem pior, gente. Não temos sombra de dúvida disso. Outra característica do sal, que nós falamos agora também, é que o sal é um condimento de dar sabor. E o sabor, exatamente, é o contrário de ser algo desagradável. Como é gostoso, comer uma coisa com sabor. Uma coisa não com muito sal, mas quando você coloca uma pipoca salgada, que delícia, Vou até beber água. Confessar para vocês que estudando, eu bebi muita água, gente. Eu ficava estudando sal e estudava com uma garrafa de água. Você vai começar a falar de sal, vem
A vontade de... aquela costela, bem temperada com salzinho. É bom, né? Agradável ao paladar. Então, outra coisa como sal. Não como mel, né? Jesus, tem um autor que fala, Deus nos chamou para a gente ser mel. Nós não somos chamados para ser mel, nós somos chamados para ser sal. Mas o sal também é agradável. O sal na medida certa. Então a gente precisa ter a sabedoria também de dar sabor nos ambientes onde nós estamos. Que triste quando chega uma pessoa cristã, crente como o mundo conhece aí principalmente, e fala, ixi, já chegou aquela pessoa. E não porque ela dá bom testemunho, mas é porque a pessoa é desagradável. A pessoa não tem a leitura dos ambientes. A pessoa, já falei uma outra vez aqui, né? A pessoa chega e quer colocar o som na altura, quer convencer o vizinho no louvor, na altura do louvor. Quer convencer as pessoas no grito, na força. Desagradável, as pessoas saem, as pessoas vão curtir lá, vem aquele crente. Não, mas na medida certa, nós precisamos ser o sabor nos ambientes. Que bom que você chegou, nos dá um conselho aqui. Nós estamos com essa dúvida. Quando você chega, você tem uma forma de compartilhar, uma verdade nas suas palavras. O seu casamento, como é que vocês conseguem tantos anos juntos? Nos dá, as pessoas perguntam. Isso é o sal de Deus nas nossas vidas. Outra característica, o sal provoca sede. Eu estava falando agora. O sal provoca sede. A nossa vida, a vida da igreja aqui na terra, provoca sede na vida das outras pessoas. Quantas vezes as pessoas às vezes chegam e falam, como é que eu quero conhecer isso aí, eu quero ter acesso a isso? Que igreja é essa que você está indo? Como é que eu faço para visitar? O que vocês têm de diferente? A sede, desperta, porque as pessoas veem algo diferente em nós. Na igreja de Cristo. As pessoas sabem quando as coisas apertam. Às vezes até de uma maneira mística, né? Tentando barganhar com Deus. Quando está doente, quando está passando por uma dificuldade financeira. Preciso ir na igreja. Às vezes até com a motivação errada. Mas ela sabe aonde tem algo diferente. Ela sabe aonde procurar para preencher o vazio de fato delas. Então, uma característica das nossas vidas e da vida da igreja, como sal, é provocar sede no mundo, provocar sede nas nossas famílias. Aqueles que não conhecem a Cristo, eles precisam olhar para a nossa vida e ter curiosidade de saber o que essa pessoa está fazendo, por que a vida dela está assim, porque ela tem essa paz, apesar de estar passando pelas dificuldades que está. Eu já tinha chutado o balde, eu já tinha amaldiçoado esse Deus. Então a gente precisa estar o tempo todo conectado com Deus, para a gente não se transformar em um sal insípido nas nossas vidas, na vida das nossas famílias e aqui na terra. Então a gente precisa ter essa característica de buscar nos mantermos úteis, nos mantermos atuantes com essa característica de sal nas nossas vidas. Amém? E agora indo para a outra característica, a outra responsabilidade, uma outra metáfora, praticamente a mesma coisa, da nossa responsabilidade aqui na terra, que é sermos luz. O versículo 14 diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Se por um lado o sal tem uma característica de ser discreto, de ser silencioso, de agir no silêncio, a luz não tem como. A luz ela é visível. Uma das características da luz é que a luz chegou, todo viu, não tem como esconder a luz. Então, uma das características da luz, dessa influência, nós aqui como discípulos, que a gente não pode esconder essa luz. E quando ele fala da cidade
edificada sobre um monte, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quando a gente pensa na nossa sociedade, é um pouco difícil entender isso. Mas pensando naquela sociedade que não tinha luz elétrica ainda, que não tinha iluminação urbana que tem hoje, uma cidade, por mais que ela tivesse poucas luzes, ela era um referencial de longe. Ela quase funcionava como um farol para quem estava no deserto, para quem estava em uma região de mata próximo, né, com árvores. A luminosidade da cidade era vista de longe. Então, uma das características que Jesus está falando é nós, mesmo que às vezes a gente não queira, a gente vai acabar iluminando inconscientemente algumas vezes, porque é a característica da luz, ela é visível. Você vai chegar no ambiente, nós vamos chegar, e a nossa forma de nos comportar vai gerar um... Por que essa pessoa não fala? Porque todo mundo está fazendo fofoca ali, e você chega e você fica calado. Só você ficar calado, não assim, opa, já iluminou alguma coisa ali, já constrange. Por que essa pessoa não está fazendo fofoca? Todo mundo faz aquilo de errado, mas você chega e não é um princípio, não, eu vou me corromper. Por que você não vai aceitar isso? Por que você não vai reproduzir isso? Ilumina na hora, e ilumina os pecados, ilumina a corrupção dos outros. Então a característica da luz também é iluminar a nossa vida, mas iluminar a vida das outras pessoas, a partir da nossa vida, a partir do nosso testemunho, ilumina aqueles que estão ao nosso redor. Por isso que ele fala que vocês são luz do mundo. Mais uma vez, né? Lá ele usa a terra, e aqui ele fala, vocês são a luz do mundo, não a luz da igreja. A luz da igreja sou eu. Vocês são a luz do mundo porque vocês estão sendo iluminados como minha igreja pela minha luz. E vocês são a luz do mundo, vocês resplandecem essa luz que eu brilho sobre vocês. Nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo de um alqueire. Uma candeia era... Eu estava até pesquisando, acho que em outras versões aí está mais claro, né? Mas é quase como se fosse uma lamparina, lá no norte chama lamparina, não sei como chama aqui, que usa... Como? Lampião, farol, né? Precisa de um óleo ali para queimar, um azeite, né? Não é a luz que nós temos hoje, né? E ele está falando o seguinte, o alqueire é um cesto. Você não acende e vai colocar o cesto em cima para tampar, não. Você acende o lampião, a lamparina, e você coloca quando falta luz na nossa casa, né? Um exemplo mais prático da nossa realidade. Você acende uma vela e tenta colocar em uma posição estratégica para tentar iluminar uma maior parte. Porque se você acender a vela e colocar ela embaixo da mesa ou dentro de algum tipo de cesto, não vai iluminar. Então, precisamos colocar a nossa luz em posições estratégicas para iluminar com a luz de Cristo o mundo. E continuando, versículo 16. Assim brilhe também vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Acho muito interessante quando Jesus diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Mais uma vez, Jesus tentando, talvez combater aquela ideia de a gente tentar se isolar e achar, não, eu estou aqui com a minha família, eu vou brilhar aqui dentro, vou brilhar para os meus filhos, vou brilhar para os meus parentes, e deu, não, Jesus, não. Brilhem a vossa luz diante dos homens. Diante dos homens. E para que Jesus quer que a gente brilhe? Diante dos homens da sociedade, da nossa comunidade. Para que Jesus quer? Para que eles vejam em vocês a vida de vocês. E é só para que eles nos achem legais, nos achem diferentes? Não. Para que eles vejam isso e continuando, para que eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. No final de tudo se resume para anunciar a mensagem do Reino. Para anunciar, compartilhar essas verdades que transformam, né, a vida das pessoas. Quando a gente volta no capítulo 4, Jesus fez isso. Ele está nos pedindo algo que ele fez. O capítulo 4 diz assim, no finalzinho, a partir do versículo 12:
Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, foi para Galiléia. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, uma cidade situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. O que o profeta Isaías tinha dito? Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Aí o 16. O povo que jazia em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A luz de quem? Jesus. Jesus foi para aqueles lugares. Jesus não foi, deixa eu ficar aqui com os principais teólogos, os principais rabinos. Não, Jesus falou, é aquela região. Aquela região está perdida, aquela região está comprometida. Eles se esqueceram dos princípios de Deus. É para ali que Jesus foi. Claro, dentro da vocação dele, do chamado que ele tinha específico, foi para ali que Jesus foi. Jesus foi compartilhar a luz dele com eles. E aí, continuando daí por diante, passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos. E essa é uma das mensagens importantes de quando nós somos luz, né? A mensagem do arrependimento. A mensagem que Jesus levava como luz era iluminar a vida deles, mas sabendo que a vida deles só seria de fato iluminada se tivesse arrependimento, porque está próximo o reino dos céus. Essas são as características que a gente precisa ter na nossa vida. Iluminar com as boas obras e iluminar com o evangelho do reino, o evangelho que diz: arrependei-vos. A vida de vocês está errada. Olha o que a Bíblia diz a respeito disso. Sabe por que vocês estão vivendo isso? Olha o que diz a Bíblia. Iluminar, compartilhar a mensagem de arrependimento. Sobre a luz, símbolos físicos, para se não ficou mais claro. A luz é símbolo de vida. Quando a gente vai para o livro, quando a gente vai pesquisar ali, versículos que tem luz, né? Pode ser no aplicativo, foi como eu fiz. A primeira vez é Gênesis, e disse Deus: haja luz. E a partir da luz houve vida. Os cientistas todos aí dizem, né, que se não a nossa posição do sol, porque nós somos iluminados, só existe vida na Terra por causa da luz do sol. A luz traz vida, a fotossíntese das plantas, né? A parte da planta que é mais iluminada, ela cresce mais. Então a luz é sinônimo de vida. Metaforicamente também, na própria Bíblia, quando as mulheres iam ter filhos, ainda utilizam hoje, né? Fulana deu a luz, né? É sinal de vida. Compartilhou a luz, trouxe. Então, características da luz: símbolo e de vida, representa a vida. A luz também dissipa as trevas. Quando a gente coloca uma luz, as trevas são dissipadas. Assim também precisa ser a nossa vida. Sinônimo de vida onde nós estamos, onde colocar a palma das tuas mãos, os teus pés, vai ter vida. Você vai chegar, as coisas vão ser diferentes, o seu testemunho vai ser diferente, a sua vida é vida e dissipa trevas. Onde a gente coloca a luz, inclusive tem uma das frases que diz que não existe trevas, né? É a ausência de luz, né? Não existe trevas, é a ausência de luz. Onde a luz não há trevas, cientificamente falando. A luz é ponto de referência. Farol. A luz é ponto de referência. Cidade, farol. As pessoas estão ali no meio do mar. O que eles utilizam? Eles utilizam luz, porque a luz é referência. Referência de um caminho, referência de, olha, precisa ir para ali. Essa é a missão também da igreja, né? Apontar o caminho que é para Cristo, que é para Deus. Outra característica da luz, a luz também é energia. A luz é energia solar. Hoje nós temos aí, a luz tem uma característica de gerar energia na vida das pessoas através da energia solar, e assim também é a nossa vida, na vida de outros. Aqui fala de animar, né? Nós como igreja também precisamos desenvolver isso, principalmente em um tempo onde a gente tem tanta depressão. Não simplesmente animar por animar, mas a gente compartilhar energia, compartilhar a vida com outras pessoas, né? Que Jesus tem essa característica de transformar
vida das pessoas, quando elas estão com a bateria abaixo delas, tristeza profunda, existe luz aqui na igreja, a palavra de Deus que transforma e gera energia. E para terminar sobre essa questão da luz, dizer que às vezes a gente tem uma capacidade muito grande quando a gente olha para o mundo de falar, o mundo está em trevas, né? O mundo está perdido. E na verdade a gente tinha que fazer a outra pergunta: onde nós estamos? Onde nós estamos? Porque nós não estamos sendo sal. Quando a gente tentar ver uma coisa assim, que está destruído, que está corrompido, que não está cumprindo a sua função, a gente tem que fazer essa pergunta para nós, enquanto filhos de Deus e enquanto igreja. Onde nós estamos? Porque nós não estamos sendo sal? Porque nós não estamos sendo luz ainda nesse campo, nessa área, nesse sentido? Porque as coisas estão assim, eu vou me isolar e vou só ficar dizendo e reconhecendo? Não. O que nós estamos fazendo? Essa foi uma mensagem que Jesus nos traz, uma metáfora muito clara, muito simples, e as mensagens são muito claras. Qualquer pessoa que lê isso aqui, que tiver um pouco de discernimento sobre a Bíblia, vai entender, gente, uma função nossa enquanto igreja, enquanto filhos de Deus. Nós precisamos ser sal e luz aqui na terra. Sal e luz. Amém? E sabendo que não vem de nós, né? Não vem de nós. Não é por nosso esforço. Eu vou ser luz ali agora. Se Deus não nos der graça, com o nosso próprio braço a gente não consegue. Eu vou lá e vou. Não, Deus, tem misericórdia, Senhor. Usa a minha vida aqui como sal e luz, como o Senhor quiser. Eis-me aqui. Isso é para ficar apenas calado, só salgando ali, compartilhando um pouco meu testemunho. Senhor, se é para brilhar mesmo, abrir a minha boca, eis-me aqui também, Deus. Que Deus nos dê esse discernimento, essa sabedoria. Amém? Vamos orar?